O que é o batismo no Espírito Santo? Essa é a nossa 7ª aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, a paz do Senhor esteja com você, eu sou Wagner Ismael Lemes e essa é a nossa 7ª aula da série Fundamentos da Fé Cristã, onde vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero só convidar você a se inscrever aqui no canal, tá? Se você puder também, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo e ainda compartilha com mais pessoas, porque eu creio que muitas pessoas podem ser abençoadas através da tua vida. Se você quiser me seguir lá no Instagram, @Wagner Ismael Lemes, tudo junto, tem bastante conteúdo que vai edificar a tua vida. Então vamos ao assunto de hoje. E a primeira coisa que eu quero fazer é responder a pergunta: o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo nada mais é do que uma imersão da pessoa no Espírito. Então, quando a pessoa é batizada, ela é imergida, ela é completamente envolvida pelo Espírito Santo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula que nós falamos sobre o Espírito Santo, porque é importante você entender a função do Espírito Santo para que você possa entender o que é ser batizado no Espírito Santo. Agora, a questão é que a promessa do batismo no Espírito, ela foi registrada nas palavras de João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz, as palavras de João Batista relacionadas a Jesus Cristo. Ele disse assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista já estava falando a respeito do Cristo que viria, e esse Cristo que viria iria batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo, Então vale aqui a pena a gente ressaltar que o batismo no Espírito, ele é diferente do batismo nas águas. A gente falou na aula passada, se você não assistiu, assista, o que é o batismo nas águas, qual a importância do batismo nas águas, mas quando a gente fala de batismo no Espírito, ele é diferente do batismo nas águas. O batismo nas águas é um batismo físico, onde você entra, é imergido na água, fisicamente falando, e você, simbolicamente falando, você renasce, Então ele tem um cunho físico, mas também um cunho espiritual, simbolicamente, falando ali do renascimento. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele é completamente espiritual. É algo que acontece espiritualmente. Então, é interessante a gente entender essa realidade. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença de ser cheio do Espírito. A gente fala muito ser cheio do Espírito. O que é isso? O que isso representa? E a Bíblia ela fala de duas formas de nós sermos cheios do Espírito. A primeira é quando a pessoa aceita Jesus. No momento que ela aceita Jesus, o Espírito Santo já entra na vida dessa pessoa. Então, quando eu aceito Jesus, recebi Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo já passa a habitar em mim. Essa pessoa, ela então cheia de fora para dentro. Ou seja, o Espírito Santo vem de fora para dentro da pessoa. E é uma experiência repentina e momentânea que não tem continuidade. Eu vou explicar isso para você um pouquinho, tá? Já a segunda forma de ser cheio do Espírito Santo é quando a pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo. Ela é imersa totalmente no Espírito e é nesse momento que os dons do Espírito passam a frutificar, ou seja, a trazer resultados na vida da pessoa. E aí essa pessoa já é cheia de dentro para fora. Para você poder entender o que eu quero dizer com isso, imagine um copo, tá? Um copo vazio. Você começa a encher de água. Essa primeira água que entrar dentro do copo, ela precisa encher esse copo. Então é esse primeiro momento que o copo é cheio, é de fora para dentro. Seria como a pessoa aceitando a Cristo. Ela precisa primeiro ser cheia do Espírito. Mas quando ela atinge o limite da borda do copo, ela começa a transbordar. É aí que vem esse batismo, é quando você transborda e os dons, eles alcançam a vida das pessoas. Você começa a dar resultados no reino e isso envolve as pessoas, é quando você transborda, então já é de dentro para fora. Consegue compreender? Então, nesse primeiro momento, ser cheio do Espírito, quando eu aceito a Cristo, eu estou enchendo o copo, A água representaria aqui o Espírito, Estou enchendo a minha vida com o Espírito. No momento em que eu chego na borda, eu começo a transbordar aquilo que o Espírito Santo está colocando dentro de mim. Então, já é de dentro para fora.
E é interessante notar que a Bíblia ela faz um paralelo também entre ser cheio do Espírito com o beber vinho. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: "Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Na verdade, as pessoas muitas vezes fazem uma confusão a respeito desse assunto, né? Quando fala de vinho, parece que, meu Deus, é um trauma, né, para muitas pessoas. O que está querendo dizer aqui nesse texto é um paralelo muito interessante, eu quero que você preste atenção. Existe uma porção limitada de vinho que a pessoa bebe e ela não fica bêbada, né? Então é pouca coisa, né? A pessoa bebe um pouquinho de vinho, tem pessoas que têm mais dificuldade nisso, tomam um pouquinho mais, já ficam, tem outros que tomam um pouquinho menos e já ficam, mas existe um limite onde se você ultrapassar aquele limite, você vai ficar bêbado, né? Você vai começar a ficar embriagado, e aí você perde o juízo, você perde a consciência, e aí o texto está dizendo que esse vinho ultrapassado, na medida ultrapassada, vai levar à libertinagem, porque você não vai saber o que você está fazendo, né? Agora, o que está dizendo? Por que faz esse paralelo com a questão de ser cheio do Espírito? Porque no Espírito é o contrário, né? É totalmente o contrário. Você tem que ultrapassar. Você não pode ir sob medida no Espírito. Ah, não, eu não vou buscar mais agora. Chega aqui, porque senão eu vou me embriagar. Vou usar o termo aqui entre aspas, né? Vou me embriagar do Espírito. Não. No Espírito é justamente o contrário, você precisa se embriagar no Espírito, para que então o Espírito possa agir dentro de você. Então, existe uma porção limitada onde o vinho não causa bebedeira, e já no Espírito é o contrário. Não deve haver porção limitada. Você não deve se limitar no Espírito. O que acontece é que quando a pessoa é batizada no Espírito, pode ter uma experiência diferente de qualquer outra que ela viveu durante toda a sua vida. Então, o batismo no Espírito Santo ele é algo que vai além daquilo que a gente viveu em toda a nossa vida. É algo que a pessoa vai viver somente no momento em que ela for batizada no Espírito. Tá? Então, tem aquele momento em que ela é cheia, né, e ela transborda, né, e tem aquele momento onde ela é cheia naquele momento e ela contém. Muitas pessoas agem dessa forma. E isso pode, de repente, ter acontecido com você que está me assistindo e já é cristão, ou você que não é cristão. Talvez você já teve alguma experiência diferente na tua vida, onde você, por um determinado momento, começou a chorar sem saber o porquê. Algo envolveu você, uma emoção tão intensa que você não conseguia explicar. Em muitos momentos é o Espírito Santo tomando a tua vida, né? E esse momento, ele é um momento pontual, né? Ele vai passar. Mas o que esse texto está querendo dizer? Que para a gente imergir no Espírito, para a gente não conter o Espírito em nós. Então, a diferença entre ser cheio do Espírito na hora de que nós aceitamos Jesus e na nossa vida diária é justamente essa. Agora, qual é a evidência de uma pessoa que recebeu o batismo no Espírito Santo? E existem duas evidências que eu quero falar um pouquinho aqui, que evidenciam uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. A primeira é falar em novas línguas, e eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto, porque também essa questão ela gera dúvidas, né, nas pessoas. Mas o primeiro registro do batismo no Espírito foi na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A gente falou sobre esse assunto, né, lá na aula sobre o Espírito Santo, então aconselho muito você a assistir. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1 e 4, diz assim: "Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas." Vale ressaltar que, nesse momento, aquelas pessoas que ficaram cheias do Espírito, elas estavam com o copo vazio. Lembra que eu dei o exemplo aqui? O copo vazio começou a ser cheio. Por quê? Porque ali naquele momento o Espírito Santo começou a ser derramado. Né? Derramar, é como se estivesse enchendo o copo, né? Começou a encher até o momento de começar a transbordar. Só que, naquele mesmo momento onde eles receberam o Espírito Santo, eles já receberam o batismo, porque a evidência era o falar em novas línguas. Aquelas pessoas começaram a falar em novas línguas, como está escrito no texto ali, conforme o Espírito os capacitava. Agora, o próprio Jesus, ele declarou o que acontece com aquele que ele é cheio, é tomado do Espírito Santo, que vive na plenitude do Espírito.
Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Esses sinais acompanharão os que crerem. Então Jesus vai falar aqui de quais sinais acompanhariam aqueles que crescem em Deus, em Jesus, né? E recebessem o Espírito Santo. Olha só. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Veja que nessa lista aqui de sinais está o falar em línguas. Por quê? Porque a pessoa que ela é cheia do Espírito, uma das evidências é o falar em línguas. Agora é interessante a gente notar que falar em línguas é orar no Espírito, tá? Eu vou explicar um pouquinho a respeito disso, mas olha o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15. Pois se oro em língua, ele está falando dessas línguas estranhas, né? Meu espírito ora. Então ele está sendo bem claro aqui. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Mas a minha mente, ou seja, o meu raciocínio, o meu pensamento, fica infrutífera, tá? Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O falar em línguas é justamente você orar sem ficar pensando naquilo que você está falando, porque nem você vai entender. As línguas estranhas é justamente isso, é uma oração perfeita que somente Deus entende. Nenhuma pessoa à nossa volta vai entender, nem nós mesmos entendemos. A menos que alguém tenha o dom de interpretação de línguas, que daí é outra área que eu não vou entrar aqui para não confundir muito, mas a oração em línguas, ela não é entendida, tá? Falar em línguas também deve ser feito em ordem. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 39 e 40 diz: Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso aqui está sendo relacionado à questão da igreja, quando tem várias pessoas reunidas, né? Então o que acontece? Quando você fala em línguas, você está orando, mas é uma oração em espírito. Por isso que é necessário você estar cheio do Espírito para você falar em línguas. Não tem como você falar em línguas se você não tiver o Espírito com você, dentro de você, se você não estiver cheio do Espírito. Se você ouvir alguém falando em línguas, mas essa pessoa nunca aceitou Jesus, pode ter certeza que isso aí é algo que não vem de Deus. Não é línguas estranhas, conforme a Bíblia diz que os discípulos receberam quando estavam ali, né, em Atos 2, conforme a gente acabou de ler. As línguas estranhas, elas vêm através do Espírito, ou seja, é por intermédio do Espírito. E uma pessoa que está cheia do Espírito fala em línguas. Então é interessante a gente notar isso. E o que Paulo está falando aqui, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, é interessante a gente entender que ele está falando sobre a profecia e o falar em línguas no mesmo conjunto aqui. Por quê? Porque a profecia é uma mensagem dada a Deus, e em muitos casos é em português, na língua portuguesa, que qualquer pessoa entende. Porém, em muitos casos, Deus transmite uma mensagem para uma pessoa e essa pessoa começa a falar em línguas essa mensagem. Nesse caso, é necessário que haja um intérprete, tá? Por quê? Porque a oração em línguas, né, mais a interpretação, ela é equivalente à profecia. Ou seja, é a mensagem que Deus está dando. Por isso que Paulo ele fala veementemente, se você ler aqui em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar muito sobre essa questão da ordem no culto relacionado às línguas estranhas, né? Mas é interessante a gente notar isso. 1 Coríntios 14, 18 diz: Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. O apóstolo Paulo está falando. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. O que Paulo está querendo dizer? É necessário ordem. Por quê? Porque as línguas estranhas sem interpretação são de cunho particular. É minha oração com Deus. Isso não é profecia. A profecia é quando uma mensagem vem de Deus para o profeta que vai profetizar e precisa ser interpretada por uma outra pessoa, para daí ser equivalente a uma profecia, tá? Então é só para abrir aqui um leque um pouquinho para você que já é cristão e talvez não tenha muito entendimento a respeito disso. Porque o que acontece é que muitas igrejas têm aquela movimentação, um monte de gente falando em línguas estranhas, e quando Deus quer entregar uma mensagem, não tem intérprete,
ninguém entende o que a pessoa está falando e a mensagem que Deus queria transmitir, ela não vai ser entregue. Por quê? Por causa da confusão. Então é aí que entra esse grande detalhe, tá? Então, esse ponto é crucial de entender que o falar em línguas é uma evidência de quem foi batizado no Espírito Santo. Agora, todas as pessoas falam em línguas? Não são todas, tá? Não quer dizer que se a pessoa não fala em línguas, ela não foi batizada pelo Espírito. Mas uma evidência clara é o falar em línguas. Outra evidência clara é a mudança na vida da pessoa. O batismo no Espírito produz uma transformação real na vida de quem o recebe. E essa transformação ela pode ser percebida na mentalidade da pessoa e na percepção dela a respeito do mundo espiritual. O que isso quer dizer? Que a mentalidade da pessoa muda. Ela começa a entender o que é certo, o que é errado, o que ela deve e o que ela não deve fazer. E ela começa, por conta disso, a ter uma percepção do mundo espiritual. Ela consegue perceber onde é vontade humana, onde são demônios agindo, né? E onde o Espírito Santo está direcionando essa pessoa para um determinado lugar. Então ela tem essa sensibilidade do mundo espiritual. Então a mudança que gera na vida da pessoa é justamente essa. E além de tudo isso, a pessoa passa a desenvolver 4 habilidades que eu quero falar um pouquinho a respeito. A primeira é a coragem. Essa pessoa, a partir do momento em que ela é batizada pelo Espírito Santo, ou seja, ela é cheia e começa a transbordar, ela perde a timidez. É uma pessoa que não tem medo de proclamar o Evangelho, de falar do Evangelho. Muitas vezes as pessoas têm medo porque elas não estão ou não foram cheias do Espírito. E isso é um impedimento da pessoa proclamar o Evangelho. A segunda característica é a capacitação. A pessoa ela é capacitada com os dons espirituais que o próprio Espírito derrama sobre a pessoa. O que eu quero que você entenda com isso? Na próxima aula nós vamos falar sobre dons espirituais. Mas por hora, eu quero que você entenda que quando a pessoa é cheia do Espírito, os dons passam a fluir de dentro dessa pessoa para as outras pessoas. Então essa pessoa ela é capacitada nos dons espirituais. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito. Ela foi batizada e ela continua sendo cheia do Espírito Santo constantemente. Um outro ponto bem importante é que ela recebe a revelação. Deus se revela a mim e a você através do Espírito. Então, quanto mais consciência nós temos disso, mais revelação nós receberemos de Deus. Quanto mais o Espírito Santo está enraizado em nós, mais nós receberemos a revelação de Deus. Muitas pessoas não têm revelação de Deus porque não estão cheias do Espírito. Simplesmente isso. Quanto mais você se enche do Espírito, mais a palavra, mais Deus se revela a você e mais você poderá ajudar outras pessoas. E por fim, a dedicação é algo que marca muito uma pessoa que é batizada pelo Espírito. Ela passa a se dedicar mais à obra do reino de Deus, ou seja, ao evangelismo. Essa pessoa se dedica mesmo. Sabe aquela pessoa que você vê que não tem tempo ruim, ela está toda hora ali trabalhando, fazendo o que tem que fazer, falando de Jesus para as pessoas, ela consegue controlar a sua língua, ela consegue agir da forma correta com as pessoas. Essa pessoa ela está cheia do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo transforma a vida das pessoas. E por fim eu quero falar um pouco sobre como ser batizado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você que não há um padrão, tá? Não tem como eu chegar e dizer aqui para você faça isso, faça aquilo outro, para você ser batizado. A questão aqui é você querer e você buscar esse batismo. Porque hora ou outra ele vai vir, não tem um momento específico. Muitas pessoas são batizadas no Espírito quando elas aceitam Jesus. Na hora que aceitaram Jesus, elas foram batizadas e começaram a falar em novas línguas. Outras pessoas já demora mais tempo, elas vão ficar talvez anos dentro da igreja, né? Elas receberam Jesus, se batizaram nas águas, já têm o Espírito Santo dentro de si, mas elas não vão evidenciar isso através dos atos da sua vida, ela não vai evidenciar isso através das línguas estranhas. Então tem N momentos em que você pode receber o Espírito Santo, não é uma regra em si, né? Agora a questão é que você recebe o Espírito Santo quando você busca. Você é cheio do Espírito Santo quando você busca. Lembra sempre do exemplo que eu dei do copo. Então, você primeiro precisa encher esse copo. Enquanto você não estiver com esse copo cheio, você não vai transbordar. E esse transbordar são os resultados do Espírito na tua vida. Ou seja, enquanto você está enchendo o copo
por dentro, você simplesmente está transformando a tua vida. Só que a partir do momento que você chega na borda e começa a transbordar, isso começa a transbordar para a vida das pessoas. As pessoas vão começar a ver que você tem algo diferente e esse algo é o Espírito Santo, tá? Então, as formas mais comuns de você receber o Espírito Santo é no momento de oração. Você talvez esteja lá no seu quarto, no momento individual, somente você com Deus. Talvez naquele momento você seja batizado pelo Espírito. Ou talvez você esteja num culto, né, numa reunião, e você naquele momento de oração também receba o Espírito, ou talvez sobre a imposição das mãos de alguma outra pessoa, de um pastor, de um líder, né, você recebeu a imposição de mãos e você recebeu o Espírito Santo. Então não tem como eu dizer para você uma forma específica de receber o Espírito Santo. Isso aí vai ser você com Deus, né? Você no seu momento ali de conexão, né? Conexão com Deus. Talvez você receba o Espírito Santo naquele momento ali, mas não há uma regra específica, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha ficado clara para você. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário também a respeito desse assunto, coloca aqui embaixo, né, na área de comentários aqui, e eu vou estar lendo ali o teu comentário. Se for uma pergunta, eu vou responder na medida do possível, tá bom? Se você puder, eu peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. Essas pessoas precisam ser cheias do Espírito, principalmente pessoas que já estão há anos dentro da igreja, né? E você não vê uma mudança na vida daquela pessoa. Se você vê alguém que está indo há anos e anos na igreja, mas não muda, é porque ela não está sendo cheia do Espírito Santo. E provavelmente ela não foi batizada com o Espírito. Então, envie esse vídeo para essa pessoa para que ela possa ter um pouquinho mais de entendimento a respeito disso. Tenho certeza que você será um canal de bênção na vida dessa pessoa, tá bom? Se inscreve aqui no canal do YouTube, curte esse vídeo, né? E também ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tá? E também, se você quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu posto sempre os links e o material em PDF dessa aula, você pode estar clicando aqui embaixo na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link ali para você estar participando comigo lá no grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe tua vida. Eu te espero na próxima aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Até lá e que Deus te abençoe.